Tá, esse frame é demais. Pra quem não conhece, esse é o Brush Rush e eu sou muito fã dele, vamos dizer assim. E há algum tempo aí, algum tempo não, tá rolando ainda, eu creio, que é uma onda de pessoas desenhando a Hatsune Miku versão brasileira e tal. Eu até fiz uma versão da Hatsune Miku brasileira. Deixa eu só tirar aqui, porque esse print ficou muito bom. Eu, eu até fiz umas versões da Hatsune Miku brasileira. Caraca, dicção tá em dia. Da Hatsune Miku BR e tudo mais. O que eu achei muito incrível, sabe? Eu achei uma das pegadas interessantes. Porque é incrível ver, tipo, uma rede social inteira se juntando para criar um conteúdo brasileiro, sabe? Claro que não é diretamente conteúdo brasileiro, mas, tipo, é legal ver o pessoal fazendo referência. E, obviamente, um monte de gente não gostou do fato da Mixo, dicção, da Mico ser um pouquinho sexualizada, mas é a internet. Infelizmente é a internet. Mas, tirando esse lado, foi um movimento, e tecnicamente ainda é um movimento muito da hora, muito interessante. De, cara, você ter gringos de todo lugar do planeta no Twitter e por aí fazendo versões da Hatsune Miku brasileira, sabe? E outras pessoas faziam Hatsune Miku totalmente diferente. Tipo, tem uma Hatsune Miku cangaceira. Cara, incrível. É uma arte incrível e tudo mais. Eu acho fascinante esse tipo de coisa e tal. E foi legal ver a internet inteira se juntando. Tecnicamente ainda tá rolando, só que era mais forte, com mais força no Twitter. Então, foi algo interessante. Tal. Deixa eu só deixar o like aqui. Essa trend. Oxe, caralho. E, E essa foi a arte que, e tal. tipo, foi a partir daqui que Nesse vídeo você vai conferir o processo acelerado da criação da minha versão dessa personagem aí. Tentei usar todos os meus poderes aqui pra fazer algo bem legal, focado bem mesmo nessa estética de anime aí. Então sacrifiquei um pouco do meu estilo pra isso e a gente vai bater um papo também sobre o que é brasilidade, como colocar isso no seu trabalho, mas principalmente uma das coisas que o Guilherme Freitas faz, que eu acho interessantíssimo em todas as obras que ele faz, assim, é colocar coisas brasileiras nas obras dele. Ele pega pequenas coisinhas da cultura brasileira e insere nas obras dele. Tipo, ele anunciou, tá fazendo um quadrinho com uma carranca, que é esse bichinho aqui e tal, que é interessantíssimo, todo o estudo de arte dele. O Brush Rush, ele faz, sabe, se você quer ter uma noçãozinha, aprender um pouco sobre arte e produção de visual, de produção de, sei lá, ilustração, seja para quadrinhos, seja para empresa, tipo jogos que nem ele fez, trabalhou para fazer Hearthstone e tudo mais. É interessante ver isso, sabe? E eu que sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, que tô fazendo o meu quadrinho, o bicudo e tal, e um fã mangá do KSMP, mas é um pouquinho complicado, mas tudo bem. É algo interessante, sabe, de se ver, de ver essa coisa de pegar um pouco da cultura brasileira e colocar em obras, que é a mesma coisa que o Japão mesmo faz, tipo, que o Japão pega
Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco pega a mitologia grega lá e mistura um pouco com o budaísmo, mistura um pouco com a cultura deles. Isso é interessantíssimo, sabe? E o Brush ele faz isso. Isso é bacana. O que eu achei do Clip Studio Paint, que é o programa que eu utilizei para fazer essa ilustração, que você confere agora depois da vinheta. O Clip Studio Paint eu acho que ele é meio pago, né? Vamos abrir isso daqui então. Eu não creio. Oh, coisa boa. Já que eu comprei, né? Agora eu vou tomar no vídeo também. Oi, Guaraná! Dá um oi aí. E aí, Guaraná, se quiser patrocinar nós. Pra quem tá boiando nessa história toda, a Hatsune Miku é um mascote pra um sintetizador de voz que o pessoal usa pra fazer músicas por aí. E eu entendo pouquíssimo sobre esse tema. Eu sei que é uma fofinha. Tem um monte de músicas legais e a galera tem feito ultimamente aí uns funks junto com isso. Verdade. Isso é verdade. Daí que veio a ideia de fazer a Hatsune Miku brasileira. Lógico, tem aquela... Os funk da Hatsune Miku BR é incrível. É fenomenal. É sério, é muito, muito engraçado. Ver o Vocaloid cantando as músicas. Nossa, é incrível. Aquele do ônibus lá que já é antigo, né? Caraca, velho. Nossa. Nossa, isso é muito antigo, velho. Caraca, velho. O Guilherme Freitas desenterrou um bagulho aqui. Meu Deus. Mas tem umas coisas novas saindo por aí agora há pouco. E a galera, nesse ímpeto de ilustrar e animar e transformar isso tudo em vídeo, tá fazendo ilustrações fofinhas da Hatsune Miku em uma versão BR, né? Eu sei que no TikTok isso tava rolando com bastante força. Aí teve uma ilustradora que decidiu fazer... Bacana. Tem um pessoalzinho que pega e faz umas artes da hora. É incrível que eles misturam um pouco o estilo dele, aí coloca o OC dele fazendo cosplay de Hatsune Miku BR. É incrível. Isso. É incrível. Pera aí, é isso mesmo? Isso, a Eren Artista, que fez a versão dela da Miku, que é essa que vocês estão olhando aí, que é uma belezura, uma bonitice, assim, tem um monte de detalhinhos extras, né? Algumas trocas, né? O cacheado do cabelo é uma coisa a mais, o tom de bronzeado da pele, outros detalhes propriamente ditas brasileiras, e nisso acabou até aqui no topo, né, do negócio, tá lá o original do Brasil e tal. Então foi essa aqui. Então foi essa arte que começou tudo. Então foi essa arte que começou tudo. Interessante, interessante, porque que eu conheci, o que eu vi que explodiu foi aquela outra lá. Então o cara deve ter se inspirado nessa daqui e começado tudo de novo. Legal ver esse tipo de coisa, quando a internet realmente funciona pra alguma coisa. Interessante. Ditas brasileiras, e nisso acabou entrando o Guaraná, porque, né, não tem como, né, até aqui no topo, né, do negócio tá lá o original do Brasil e tal, e então hoje, exclusivamente, o canal tá pintado de verde por causa disso. Imagina se esse vídeo fosse patrocinado, ia ser muito legal. Por causa dessa origem aí, dessa versão, faz sentido que a Hatsune Miku brasileira seja bem carioca, esteja ali aquela associação com o funk, com a praia, com o Rio de Janeiro, né? Então faz bastante sentido. Mas foi outro artista que explodiu de verdade essa trend lá no Twitter. O nome do artista é Dudley e a ilustração é a Hatsune Miku com um design muito parecido com essa da Eren, fazendo uma posezinha ali, segurando um guaranazinho. E ali em diante, meus amigos. Um evento tipo esse é fenomenal. É incrível quando isso acontece. Sério. Caraca, o que tá acontecendo aqui? Oxi. Não. Corre da minha cabeça. Depois. Não, é uma das coisas que eu vou sentir falta do Twitter.
que é essa de a comunidade inteira se juntar pra criar algo, sabe? Algo único, algo interessante. Tipo a Hatsune Miku BR. Eu não vou dar exemplos de outras coisas porque eu não me recordo, mas com certeza deve existir 1 milhão de exemplos. De artistas mesmo que começaram a crescer, começaram a se desenvolver, começaram a criar público por causa do Twitter, sabe? E faz parte. Deixa eu só fazer um bagulho aqui. Guaraná foi andando naturalmente junto com o resto das coisas e foi se infiltrando ali no negócio. Por isso que eu acho isso muito incrível, assim, né? A gente fala muito sobre, né, como estudar os algoritmos para fazer o marketing orgânico e tudo mais, para viralizar sem que isso seja um grande planejamento de marketing. Ou será que isso é tudo um complô do Guaraná? O complô, acho que é justamente esse trabalho que eles têm feito há muito tempo já, de fazer essa associação de brasilidade, de identificação com o Brasil, com o seu produto, né? E parando pra pensar bem, essa é uma estratégia... Também. Pensa para quantas coisas que são brasileiras e você olha assim, independente de onde você estiver. Claro, a gente vai ter o nosso feijão, o nosso café, nossa industrialização e tudo mais, mas tirando essas coisas clássicas e tudo mais, que a gente sabe, é óbvio, sabe? Tirando o óbvio, quais coisas que grita Brasil, assim, principalmente lá fora? Eu não me recordo, assim. Coisas que você olha assim e fala, isso aqui veio do Brasil e é isso, sabe? Eu me recordo, Guaraná, eu acho que foi o primeiro a fazer isso. Porque tanto lá fora que explodiu. Tanto quanto interessante num sentido até de negócios, né? Porque você cria essas associações que hoje acho que a gente consegue entender elas cada vez mais como associações positivas, que é o que eu quero ter no meu trabalho também, desde que eu comecei a mexer um pouquinho mais no Clip Studio Paint. E eu vou falar mais sobre o programa já. É interessante, então, e eu tenho um certo problema, pra quem for ver o meu quadrinho, for ver as coisinhas que eu publiquei na FlipTool, dicção hoje tá foda. Eu tenho um certo problema com linhas finas, linhas grossas e tal, que isso só são melhoradas com prática. E é um bagulho muito tipo que você olha assim de longe e fala, não preciso muito ir atrás, não sei o que, mas de repente vira algo extremamente essencial e tal. Porque é nessa coisinha de linhas e tal que começa a tornar algo 2D em 3D, sabe? Dá essa sensação de tridimensionalidade. O que é algo bacana. Em algo interessante. Já não é de hoje que nesse canal aqui existe um esforço para tentar trazer esses elementos que a gente reconhece como brasileiros para dentro do meu trabalho autoral, do meu trabalho feito aqui no meu tempo livre. E também eu consegui colocar, né, uma carranca dentro de uma arte de Hearthstone, eu consegui fazer isso. Mas essa ideia da gente ter um espaço... Aí o que eu tava falando sobre ele pegar coisas brasileiras e inserir nessas outras... nas obras que ele faz. Isso é genuinamente interessante. Claro que ele faz todo um estudo e tudo mais para adicionar as coisas. E eu tento, sabe? Eu tento fazer isso. De exploração livre de ideias, onde a gente consegue incorporar a brasilidade dentro dos nossos desenhos, eu acho que era uma coisa que tava muito mais difícil de ver alguns anos atrás, dentro da galera do digital, da galera que tá chegando agora, e eu vejo isso com muito mais naturalidade nesse momento que a gente tá hoje, e eu espero ter tido alguma grama de influência nessa percepção ter evoluído de alguma forma, né? Eu acho que ainda
tem espaços pra gente continuar evoluindo e amadurecendo essa discussão sobre o que é brasilidade dentro do nosso trabalho, né? Pra um contexto, pra um universo, pra uma ótica, pra uma lógica mais brasileira, mais nossa, mais própria. É aquilo que eu tava falando, que o Japão também já faz e tal. Eles pegam as culturas de fora, adicionam com as culturas dele, cria uma obra conjunta, uma simbiose que funciona muito bem. É algo extremamente incrível de ver, sabe? É algo realmente incrível. Imagina isso com o Brasil. Assim, imagina criar uma obra tipo Cavaleiro Zodíaco, tanto coisas de fora e faz uma obra transcendental. Seria fantástico. E aí, né, a antropofagia vem né, de comer gente, o nome, né? Então a gente vai lá e canibaliza essas coisas de fora e transforma na nossa coisa, né? Esse foi o tema da palestra que eu e o Doug fizemos lá no Utopia. E o nosso exemplo de capa, né, foi a ilustração que eu fiz correndo no lobby de um hotel sobre um hot dog. O hot dog de Osasco, especialmente, era um exemplo que a gente gostava de algo que a gente já tem como nosso, especialmente em Osasco, como deles, mas é hot dog, sabe? Então essa coisa toda é muito legal, por isso que eu tô fazendo um mangá dos Irmãos Carranca, é justamente nessa ideia de perceber tudo que tem de maravilhoso dentro dessas soluções que já foram encontradas e fazer algo que só um brasileiro poderia dentro desse contexto, né? Então esse é um pouco dos meus objetivos, da minha cabeça com isso. Porém tem uma armadilha, tem um negócio aí no meio que não ajuda a gente. Você pode se sentir motivado em algum momento nessa trajetória de tentar incluir o Brasil no seu trabalho, de que é sua missão, então, representar o Brasil. Não só representar, mas fazer, né, assim. Tá aí, tem um bagulho que é complicado. Porque, tipo, imagina, eu chegar, por exemplo, dar o meu exemplo, pegar o bicudo e colocar coisas do Brasil, sabe? Coisas assim e tentar e não acrescentar, sabe? Só colocar, só por colocar. Tipo, coloco um Guaranavita aí e acabou. E tento mostrar isso pra um japonês que não sabe de nada, sabe? Isso vai ser estranho pra ele, sabe? Vai ser algo muito complicado de explicar. Tipo que, não, que não sei o que é a cultura de outro lugar. Alguns vão entender, mas uma boa parcela não. Uma boa parcela pode até rejeitar, pode até olhar com outros olhos e falar assim, não, isso é muito estranho. Muito estranho, por conta que é um desafio. Não é fácil você chegar para um pessoal, principalmente um público totalmente diferente, que é literalmente do outro lado do planeta, e você opa, querer impor que eles entendam que não, que a sua cultura e tal é mais importante que não sei o que. Isso pode ser um problema, sabe? É um problema de medir, um problema de medir, sabe? E saber tratar essas coisas, porque óbvio, tem coisa que são complicadas de apresentar para uma cultura diferente, sabe? Não é fácil você chegar e sair explicando o que é um cangaceiro. Um cangaceiro para alguém que não entende dessa situação, porque no país dela não existe algo próximo a isso, sabe? Ou existe, sei lá, você pega países da Polônia, que são países pacíficos, que nunca tiveram algo próximo, tipo, não tiveram uma yakuza, um cangaceiro, algo semelhante, sabe? É um pouquinho complicado. Então, essa coisa de globalizar é uma via muito difícil de lidar, sabe? Mas que quando realmente funciona, quando realmente pega, quando realmente traça de fato,
cara, vai longe, sabe? Quando realmente pega as coisas vão longe. Tipo, Cavaleiro Zodíaco, tipo, os quadrinhos da Marvel, quadrinhos da DC, que são, ok, cada um trata de uma forma diferente, mas quando pega, realmente estoura, sabe? Tipo One Piece. One Piece tem misturas de diversas coisas que o Oda se inspira, sabe? Que o Oda pega daqui, dali, se inspira nisso, se inspira naquilo e cria uma obra que, independente de quem for ler, a pessoa vai se engajar naquilo, sabe? E vai explodir. E o One Piece vai estar aí, é um bom exemplo de uma mistura de diversas coisas, de diversas culturas. Você tem ilhas de samurai, tem ilhas de tecnologia e futurista e ilhas de vikings, que é que vai acontecer aí nesses arcos finais, que eu tô ansioso para ver o que o Oda vai fazer depois de ter visto os últimos finais das obras que aconteceram, principalmente depois de Boku no Hero, mas eu espero que o Oda faça uma boa história, porque, meu Deus do céu, eu acompanho One Piece desde sempre. E é algo incrível, sabe? Ver isso. Imagina, tipo, um One Piece brasileiro. Seria fantástico, sabe? Seria realmente fantástico. Sintetizar, resumir, traduzir o Brasil né, e aí sim entendendo o que é verdadeiramente o Brasil, trazer a sua forma mais pura e mais brasileira de todas. E eu acho que isso é muito difícil, né, por alguns motivos. Toda representação, né, todo retrato de alguma coisa é parcial, né? Não tem como você falar do todo, né? Especialmente os regionalismos, né? Quando a gente pega, assim, uma história, o que é muito brasileiro? Pra mim, o interior de São Paulo, os filmes do Mazzaropi, pra mim isso é brasileiríssimo, né? Mas esse é o Brasil que eu cresci, que eu vivi, né? Tem outros Brasil por aí, a periferia do Rio de Janeiro é um outro universo, sabe? Os gaúchos no sul, o pessoal do norte, todo mundo, nordeste, todo mundo, né? O centro, né? Agora eu vou ter que falar de todas as... Até Brasília tem gente morando. Lá, Caraca, velho. salve pro Acre. Todos esses estados brasileiros, a vivência no Brasil. Imagina fazer uma obra onde os brasileiros são dinossauros e eles vivem no Acre. Não, caraca, isso seria incrível. Imagina, uma história de dinossauros do Acre. Seria interessante. A vivência do que é, né, ser brasileiro é atravessado, né, por diversos tipos, por culturas, por sotaques, tudo é diferente. Então me dá um certo tipo de paz pensar que o Brasil necessariamente é plural e eu não conheço ele por inteiro, não experimento ele por inteiro. Verdade, porque. Verdade. Tipo, pensando assim. Do Brasil. O Brasil foi colônia de diversos outros países. Se você pegar o pessoal do sul, eles são. Tipo, totalmente diferente do pessoal do Nordeste. O pessoal lá de Amazônias é mais diferente ainda. Mas, tipo, continua sendo a mesma cultura, assim. Continua sendo o mesmo o povo, assim. Continua o mesmo povo. Isso tipo, uma das coisas incríveis do Brasil, sabe? Que pra onde você vai, as coisas são diferentes. Por exemplo, tem gente que chama bergamota, a mexerica de bergamota, de... Qual era o outro nome? Ah, eu esqueci. Mas que, tipo, por exemplo, uma fruta tem diversos outros nomes, mesmo morando no mesmo país. Isso é incrível. Mas, tipo, pra você apresentar isso pra um gringo é um pouquinho complicado. Porque pro gringo, mexerica é mexerica independente de onde tiver. É um exemplo, sabe? Não tem como. É difícil, sabe? Algo palpável, assim, principalmente pra fora. De quantos países a gente conhece que é tipo o Brasil? Não tem muito assim. Tem o pessoal da Angola, o pessoal de Moçambique e tal, que são
já foram colonizados por muita coisa. Tipo, quase, mas mesmo assim não é brasileiro, sabe? O brasileiro tem o seu jeito, o seu toque, né? É o seu toque brasileirinho. E é o que nos torna único, sabe? Ninguém vai ser brasileiro, independente de aonde vier, sabe? Isso é fantástico. Então eu não preciso sintetizar toda essa experiência, porque a minha experiência no Brasil, sendo um brasileirinho que cresceu aqui, é uma experiência brasileira, mesmo que ela não seja igual a de todos os outros, né? Então eu acho que isso é importante de você desencanar de ter essa grande missão de representar o Brasil, porque eu acho que ela, além de não ser tão interessante, pode ser justamente algo que vai te impedir de continuar fazendo as coisas, porque você... E pode ser até um pouquinho impossível. Tipo, cara, eu, eu nunca vivi no Rio de Janeiro, então eu não tenho como eu saber como, nesse exemplo, saber como é a convivência e a vivência do pessoal que mora lá, sabe? Mesmo estando no mesmo país, mesmo estando falando a mesma língua, é um pouquinho, já é um pouquinho diferente, sabe? Um pouquinho diferente a forma deles pensar, a forma de ver o mundo como funciona. Isso é um pouco difícil. Tipo, imagina um cara chegar aqui do nada e dizer, não, eu vou construir a obra do Brasil. E constrói só na ótica do que ele acha que é o Brasil. Cara, não tá certo, mas também não tá errado, sabe? É só sua vivência, é só sua coisinha, seu lado. Não vai representar um todo. Isso é difícil, sabe? É um pouquinho difícil. Imaginou uma missão pra você? Eu passei por isso. Guilherme, você tá sendo muito específico, é porque eu passei por isso. Eu olhei pra essa vontade de representar o Brasil no meu trabalho e eu tentei sintetizar, decodificar, entender o que é o Brasil, o que não é e tal. Mas eu tô vendo que eu preciso ir atrás das experiências que eu vivi morando aqui e que uma pessoa de um outro país não teve. E o que são essas coisas, quais são essas referências, onde é que elas estão e tentar trazer nisso em tudo daquela antropofagia que a gente conversou ali mais cedo. Esse é um formato que dá certo. Tipo, pegar uma obra, uma história em que você tem um grupo de personagens, um grupo de pessoas, que cada pessoa representa um tipo de brasileiro. E eles estão viajando pelo mundo, pelo Brasil ou pelo globo, e cada um tem a sua narrativa e tudo mais. Isso seria interessante, sabe? Tipo, isso funcionaria, por exemplo, em One Piece, em Cowboy Bebop, que é uma história de pessoas que ficam viajando por aí. É super interessante, sabe? É algo realmente interessante, mas também é aquilo. Qual é o limite para não ficar o linear, tá? Ficar caricato demais, sabe? Vou fazer um nordestino e vou fazer ele do jeito mais estereotipado do mundo. Eu acho que não tá certo, sabe? Só viver só num estereótipo. É uma via de mão dupla, sabe? É uma via de mão bem dupla e complicada. Né? Eu acho que tudo isso me ajuda. Dentro dessa trend mesmo da Mico, teve alguns exemplos de pessoas que tiveram que fazer isso, né? Entendendo que o Brasil é plural, a Mico brasileira precisava de outras versões também. Então a Letícia Caos fez aqui algumas variações regionais. E ah, tá vendo aí, tá vendo? Bem isso, sabe? Porque eu vi um monte de gente que também falava que, tipo, a Mico brasileira não ia só ficar só vestida de camisa do Brasil e ser só jeitinho carioca. Tem outras diversas. E a ideia, no conceito, a ideia é essa, sabe? É cada um criar a sua Mico brasileira, ou seja lá de onde for,
a sua maneira, sabe? Seja no seu traço, seja na sua regionalidade. Independente, sabe? Você pega um traço brasileiro e coloca na Amigo e ela vai ser Amigo BR, sabe? É claro que Amigo camiseta brasileira e shortinho é que explodiu, mas não vai diminuir as outras Amigo BR, sabe? É, não deixa de ser Amigo. E a ideia é você criar a sua Amigo BR ou a sua Amigo do seu país, sabe? Não é só porque só teve só Amigo BR que significa que o pessoal de Portugal, da de Moçambique não pode fazer a sua versão, sabe? A ideia é criatividade. Seja criativo, represente o seu país através dessa personagem. Como o Brasil é um país que cada canto tem a sua diferenciação, sua diferenciação é foda, diversidade. Então você pode ter tipo mesmo amigo BR ter diversas outras maneiras de ser representada, que é incrível, é algo fantástico. Aqui da Amico, tantas outras, tem Amico Baiana, tem um monte de variações aí, dessa ideia de que, né, a gente não vai conseguir fazer o retrato do Brasil perfeito com uma única representação, porque isso é plenamente insuficiente. Segundo, acho que a gente não precisa fazer isso, essa sintetização. A outra coisa que é importante a gente desencanar, desejar que os trabalhos feitos por pessoas no Brasil sejam essas sínteses do país, da cultura do país, dos valores do país, né? Quando você essa representação, mas eu sou brasileiro, eu não danço funk, não sou gostosa. E aí, e agora, né? Então, tudo você pegar Hatsune Miku e eu, acho que é o oposto total, né, bro? Mas o Estereótipo. Cara, é uma linha muito tênue, sabe? Ao nível que. É, quantas obras a gente tem, assim, tipo, grandes, que representam o brasileiro fora do estereótipo? Difícil, moça, saber quantas, sabe? Cidade de Deus tem uma representação. E essa representação é o que as pessoas acham que é o Brasil, sabe? Tipo, Tropa de Elite é a mesma coisa. Mesmo que Tropa de Elite e Cidade de Deus não, óbvio, são filmes diferentes, são propostas diferentes, mas a ideia de como representar o Brasil ali é quase a mesma coisa, sabe? É quase a mesma coisinha. Porque continua mesmo naquilo. O Brasil é só favela, é só Rio de Janeiro, é só crime, é só gente pelada e tudo mais. Festa e carnaval pra cima e pra baixo. Sabe? Sendo que o Brasil é mais do que isso. É aquela frase de Transformers, tipo, você é mais do que os olhos podem ver. Eu sei, eu tô sendo um pouquinho nerd, mas é uma frase que se aplica. né, nesse momento em que ele perde aquele contexto. Enquanto as coisas ainda tiverem um tom de homenagem, um tom de celebração, eu acho que tá funcionando. Então, por isso, até o momento, eu tenho achado essa trend muito positiva nesse sentido. Com certeza tem outras óticas e outras análises e outras problemáticas e outras questões que dá pra se trabalhar em cima dessa trend aí. Se você tem alguma opinião, alguma ideia, alguma coisa aí que surgiu na sua cabeça, alguma reflexão em cima desse tema, coisa que eu não tenha falado aqui por algum motivo, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente continuar evoluindo com educação, parcimônia e alegria aqui nos comentários. Essa discussão a gente pode continuar evoluindo ela. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o Clip Studio Paint, que é esse programa aí que eu tô usando ultimamente para fazer algumas etapas das minhas ilustrações, e essa é a primeira ilustração que eu fiz ela inteirinha do início ao fim nesse programa. E as minhas impressões iniciais, depois de ter usado ele para fazer as páginas iniciais do meu mangá dos Irmãos Carranca, é que o negócio é muito bom, principalmente por perceber que no design dele, na disposição das ferramentas, na utilidade dessas ferramentas, que ele foi feito
feito pro desenho, né? E isso é a principal diferença do Photoshop, que parece que a gente usa para desenhar, para ilustrar, para construir imagens ali, mas nada nele parece que é pensado nisso, né? Inclusive, só as ferramentas específicas para balões de fala dentro do Clip Studio já me deixou assim maluco. Aquele sisteminha também todo de fazer os quadros e tem um nome para os espaços entre os quadros, eu esqueci agora, a valeta, a sarjeta, a canaleta. Bom, mas aqueles intervalos entre os quadros, né? Definir a grossura de tudo isso é tão simples nesse programa que me deixou. Recomendo para quem ficou interessado. E tem um problema no Clip Studio, que ele tem uma mensalidade que eu não sei quanto tá, mas eu recomendo alguém, se você ficou interessado em criar arte e tudo mais, utilizar o Webspaint. Ele tem uma versão para computador e tudo mais, que o Webspaint é basicamente um Clip Studio, só que menor. Mas também é só mais focado no mangá, mas tipo, independente da plataforma que você tiver, dá pra você criar qualquer coisa. Até no... Ai, até no... Caraca, esqueci. Esqueci o nome. Ah, como é o nome? Caraca, esqueci o nome, meu Deus. Até no Paint tem gente que cria quadrinhos, histórias e por aí vai, sabe? Até animação. Então, tipo, não é porque o Guilherme que, ou eu, ou qualquer outro artista esteja usando a melhor ferramenta do mundo, não significa que, tipo, que você tem que fazer aquilo, porque a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que nem todo mundo tem financeiro para isso, para arcar com isso, sabe? Tem mensalidade. Até no Paint mesmo, ele tem umas ferramentas travadas e você tem que pagar uma mensalidade ali. Ai, tem que pagar uma coisinha ali pra, pra acessar essas coisas e tudo mais. Claro, você pode usar free e tudo mais, que não faz tanta diferença assim. Mas tipo, independente, se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa noção, se você ou se você só quer contar uma boa história, independente de onde estiver, sabe? Independente se for desenho de palitinho, se for no pente, se for desenho de terra, não importa, sabe? Se você consegue transmitir a sua ideia e transmitir a sua visão, a sua história e levar para além, para fora, e as pessoas verem e verem que é realmente bem feito, cara, a possibilidade é tipo infinita. Vai, sabe? Não é porque o Brush Rush, eu ou qualquer outro artista no mundo só utiliza ferramentas tipo de alta, significa que todo artista, ou para quem só quer ser artista, tem que só usar essas coisas, sabe? É algo que depende muito, mesmo que essas ferramentas ajudam. O Clip Studio ajuda muito, o Ibis Paint ajuda muito. Eu uso muito o Ibis Paint para fazer tudo, mesmo que eu não pague a mensalidade, mas as ferramentas que eles têm ali é muito boa. E eu recomendo muito para quem quer ter esse lado criativo e assistir não, e experimentar, sabe? Porque a imagem, o seu limite é literalmente a sua imaginação, então não tem limite, sabe? Se você tem uma boa ideia na cabeça, vai atrás, independente da plataforma, sabe? É algo que eu digo pra vocês, independente do que for, seja desenhando no papel com lápis da fabricação independente, cara, vai, sabe? Porque uma hora, essas coisas levam tempo, sabe? Você criar conteúdo na internet leva tempo. Mesmo que esse tempo seja tipo amanhã, sabe? Se você fazer algo bem feito
e as pessoas verem que é algo bem feito, você estoura. Mas se você for construir as coisas também, dá certo, independente. Sabe? É algo que você não tem controle, mas que é incrível quando dá certo, sabe? Quando finalmente dá certo as coisas, aí você vê as coisas funcionando, isso é incrível. Show boca aberto assim, eu quero trazer isso com mais detalhes pra vocês também. Mas algo que, assim, virou no meu top favoritos é coisas que você tinha que pegar com um plugin separado, como o Lazy Nezumi, aqui tem nativo já funcionando nesse sistema todo, que são aquelas réguas, né? Você consegue criar réguas de perspectiva, réguas radiais, né? Que eu usei nesse desenho pra fazer um pouquinho da perspectiva desse banco que ela tá sentada, né? Eu usei um pontinho radial e desse pontinho radial eu consegui puxar a linhazinha do horizonte e também puxar essas linhas de perspectiva aí. Então, assim, a quantidade de ferramenta específica para desenhista que tem dentro desse negócio é maravilhoso. Para a parte de retículas, de outras coisas assim com finalização preto e branco para mangá também, é um absurdo. Como nesse trabalho eu não ia trabalhar muito a parte de transição de valores e de tons, porque não era a minha ideia, né? Era fazer algo com cores bem chapadas, distinções muito claras de luz e de sombra, eu pude trabalhar tranquilo porque eu ainda não encontrei o meu workflow ali para fazer pintura renderizada, né? Mas eu sinto que eu vou chegar lá em algum momento. Eu já tenho ali 2 brushes favoritos que eu uso para fazer esse tipo de coisa lá dentro, né? Especialmente para fazer line, para fazer linha. O meu top assim é o Jiwa Pen, que é maravilhoso ali, que algum artista japonês fez, montou e deixou lá para baixar. A parte de biblioteca também, né, de assets, de encontrar, de ver bonitinho, é muito legal assim. Eu sei que no geral a minha experiência com o Clip Studio tem sido muito positiva. Eu acho que a Sula também, né, tá fazendo essa... acho que não, ela começou essa migração muito antes de mim e ela também já tá dando umas dicas muito legais. Uma que ela conversou assim, né, no Twitter, falando que uma coisa que ela gostaria que fosse melhorado é a performance de pincéis bem grandes no quadro. E isso é verdade. Se você pega um pincel muito grande e tenta passar, ele dá uma travadona, mas ele funciona. Mas eu acho que essa é de longe mesmo a maior problemática, assim. De resto, muita coisa que eu preciso no Photoshop tem ali e algumas funcionam até melhor, né? O Liquify dele eu tenho gostado bastante. O jeito que ele é simples, que ele funciona na mesma tela, ele não abre uma aba separada só com aquela camada para você resolver isso. Tem umas simplificações ali. E uma coisa que eu, inclusive, vou transformar num shorts depois é que, olha só que loucura, é um conceito tão besta, mas no Photoshop, se você selecionar uma parte do desenho, segurar Ctrl e arrastar aquilo, você vai recortar parte daquela camada, né? Então você seleciona, recorta e você pode mover aquele pedacinho daquela camada, né, sem afetar o restante daquela camada. Mas pelo que eu saiba, no Photoshop não dá pra você selecionar várias camadas, fazer uma seleção com laço e aí recortar um pedaço de todas as camadas selecionadas e movê-las juntas ao mesmo tempo e colocar em outro lugar. Por exemplo, você tem uma camada para linha final, para cores do personagem, e você quer mover a boca de lugar, que é algo que eu fiz nessa ilustração. Eu selecionei a linha e as cores, né, e a boca era tipo 3 camadas de cor, então eu selecionei todas essas camadas, circulei, e aí eu conseguia mover a line e as cores da boca sozinho, e era tipo recortar e mover algo de várias camadas ao mesmo tempo. Pra mim isso era impossível. Então ali eu vi isso acontecendo de forma muito natural e eu fiquei muito feliz assim de encontrar alguns atalhos e fazer algumas... Eu ainda tô aprendendo a usar o programa, vendo o que acontece. Ainda não fiz nenhuma pintura renderizada por lá, mas eu vou aprender a fazer isso em breve para mostrar aqui para vocês também e discutir mais sobre esse programa. Por enquanto, eu vou continuar usando o Photoshop até onde me for necessário, porque tem algumas coisas boas lá ainda. Provavelmente alguns filtros lá eu vou usar dele mesmo, certo? E eu uso o pacote Adobe para muitas outras coisas ainda que eu preciso usar, então eu vou continuar usando. Recomendo bastante o canal dele, sério. Assim, tipo, é um dos caras que me inspirou muito em muita coisa. Cara que eu não tô no nível dele, é impossível chegar no nível dele. Mas é um vídeo muito interessantíssimo, sabe? É um vídeo muito interessante. Provavelmente no final dessa live eu vou deixar o link pro canal dele, pra quem não é inscrito se inscrever, dar ali um apoio e tudo mais. E eu tava querendo muito
eu tava querendo muito ver esse vídeo, porque esse vídeo acabou de sair agora há pouquinho, agorinha. E é algo bem legal assim de pegar inspirations